Vamos falar agora do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele é presidente, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou nesse domingo que é favorável que 2 crimes, golpe de Estado e abolição violenta de Estado Democrático de Direito, contem como um só no julgamento da trama golpista. Na prática, isso reduziria o tempo de prisão a que os réus estão sendo condenados, já que contaria a pena só por um dos crimes. Para Barroso, no entanto, alterar a lei para mexer na duração das penas desses crimes seria casuísmo. O Congresso discute anistia ou mudança na dosimetria, que é o tempo, então, de pena que essas pessoas estão presas. Muitas delas, ou pelo menos a maioria, já estão há 2 anos, né? Presas. 2 anos. Desses ataques que aconteceram à sede dos poderes em 8 de janeiro. Juntar os 2 crimes em um só é uma possibilidade debatida no chamado PL da dosimetria. O que tem acontecido é que muitos dos réus estão sendo condenados pelos 2 crimes, além de crimes de ataque ao patrimônio. Com isso, muitas penas têm passado dos 14 anos de prisão, que é o que a gente sempre discute aqui, que às vezes não, na maioria das vezes, a pena está sendo completamente desproporcional ao crime que a pessoa cometeu, né? Barroso também disse que o episódio mais surpreendente, né, de sua gestão no comando da Corte foi a imposição de sanções pelos Estados Unidos a ministros brasileiros. O ministro relatou ainda as consequências diretas para a sua vida acadêmica e pessoal. Ele foi proibido pelos Estados Unidos de entrar no país e disse ter ficado chateado porque tem relações acadêmicas nos Estados Unidos, mas ressaltou que a postura dele é cumprir as responsabilidades institucionais. Barroso deixa hoje o comando do STF, passando a presidência para Edson Fachin. Ele disse que vai decidir se vai permanecer na corte depois de fazer um retiro espiritual no próximo mês. Algumas coisas nessa fala dele que eu acho que seria interessante a gente destacar. Primeiro, por que não teve um filho de Deus, advogado, que parou para questionar e falar assim, olha, o pessoal está sendo condenado por 2 crimes, não dá para juntar em um só, né? Que na realidade seriam a mesma coisa. Foi o Barroso que veio falar agora, praticamente dando uma dica para os advogados das pessoas do que poderia acontecer. Porque, pelo menos o que eu vi até o julgamento, ninguém estava questionando isso. Estava questionando a pena, mas não estava questionando por que eles estão sendo julgados por 2 coisas que podem ser juntas, né? Enfim. O que você achou aí da fala dele? Não, eu acho que ele foi num ponto aí que vai em direção àquilo que o Supremo pensa, ou seja, da questão de reduzir a pena para tentar aliviar a pressão popular, que está muito forte, não se enganem vocês, a pressão popular por anistia está muito forte no Brasil, né? Você pode ver a última manifestação na Paulista foi muito grande com relação à anistia. Existe realmente a preocupação da população de se fazer justiça. E isso vem de encontro a quê? Vem de encontro ao que os advogados, Mariana, está soltando agora, porque foi colocado não sei quantos mil terabytes, 6.000 terabytes e tudo mais, para que os advogados pudessem ter um tempinho pequeno, 2 dias, para poder resolver a situação de defender o seu cliente. Ontem, um advogado, eu esqueci o nome dele agora, divulgou a questão de uma senhora que foi condenada a 14 anos de prisão. Ela foi condenada porque encontraram a equipe que está sendo denunciada pelo Eduardo Tagliaferri, né, teria colocado uma foto dela com a bandeira do Brasil nos ombros na rede social. E depois ela fez uma foto no Congresso. E por sorte do advogado dela, apesar dela ter sido condenada, essa foto foi com segurança de dentro, um militar dentro do Congresso. E ela disse que apenas entrou, porque estava fugindo da bomba de gás lacrimogêneo, entrou e sentou e fez orações. A fala dela, depois no depoimento desse segurança, desse policial, foi a mesma. Não, essa senhora sentou junto de outras senhoras, estavam fazendo orações dentro do Congresso. Ou seja, e isso ficou praticamente escondido da defesa e só agora a defesa está tendo acesso e podendo falar sobre isso. E nós, da mídia, né, a mídia, grande mídia de todo o Brasil, pouco divulgou sobre a questão da defesa individualizada de cada um. Não foi divulgado. Não foi divulgado. Isso é muito triste. Nós falhamos, nós como jornalistas, nós como formadores de opinião, falhamos demais com relação a estar divulgando. Por quê? Porque
porque a gente não tinha acesso. Isso Isso que eu ia estava falar. escondido da defesa e de todos nós, né? Então é muito complicado. Então é um julgamento de consciência que o Barroso está fazendo com relação... Ele está vendo que realmente houve excesso com relação às condenações, às penas, e agora tem que fazer até um retiro espiritual. Cleiton, até o que a gente sempre fala aqui, porque eu acredito assim, essas pessoas que invadiram lá, quebraram e que tem prova disso, tem que ser responsabilizadas mesmo, né? Tem que ser responsabilizadas, minha opinião, não por querer dar um golpe de Estado, né? Mas por depredação. Essa é a minha opinião, enfim. Mas existem dezenas de pessoas que realmente não fizeram nada, existem dezenas de pessoas que sequer entraram lá, existem dezenas de pessoas que estavam na frente dos quartéis e simplesmente não cometeram crimes e que foram jogadas no mesmo bolo a partir do momento que a gente percebe que todos foram julgados de uma só vez, né? Todos pelos mesmos crimes. Acaba que há injustiça em alguns casos. Você não acha? Eu tenho acompanhado e eu continuo dizendo que eu acredito em nossas instituições. Eu acredito que tiveram o devido processo legal, tiveram o direito de ampla defesa, de apresentar o contraditório, de dizer que não estava lá, ou que só foi para passar batom e para passear com o cachorro. Ou seja, tiveram a oportunidade de se defenderem. Então, se estão pagando por esses crimes, e não é só 2, não, né? Aí o ministro está querendo a harmonia, está buscando a paz, né? Está com um discurso bem moderador, de decano mesmo, de pessoa equilibrada, mas o que nós Mas vimos... o ideal é isso, né, não? Sim, eu acho que tem que ser por isso mesmo, tem que ser nessa linha, tem que cumprir a lei, tem que buscar a lei, o devido processo legal, o respeito às instituições. Só que, de fato, tem gente que está pagando aí por 4 crimes, né? Então, vão ter que pagar. O Josiel diz, onde é que erramos? Erramos quando? Quando não desmobilizamos. Os eleitos da época e os perdedores deveriam dizer, olha, acabem com os acampamentos. A mídia, em geral, também deveria ter feito esse papel, olha, vamos desmobilizar. Mas o que a gente via era muitas empresas de comunicação dizendo que estava crescendo o acampamento. E esse pessoal, quando crescia os acampamentos, quando era publicidade, dava mais publicidade, encorajavam e foram se somando. E quando foram se somando, pensaram, nós vamos tomar o poder mesmo, nós vamos invadir, vai ser um golpe de Estado, e chegou a nossa hora. Chegou a hora, nós não vamos aceitar o Lula voltar ao poder. Então foi isso que aconteceu. E eu assisti a entrevista do Barroso. Inclusive, o Barroso diz não se arrepender do voto dele que levou o presidente Lula à cadeia, porque ele cumpriu a lei. Ele falou, olha, depois da Vaza Jato que eu fui perceber que a Lava Jato, ele usou o termo, estava voando, tirou os pés do chão, desequilibrou-se, passou-se a atuar como político e política contra um determinado partido e determinadas pessoas, no caso o presidente Lula. Então, por isso que os processos do presidente Lula foram anulados e o Barroso reconhece isso. Ele falou, olha, eu tenho uma relação muito boa com o presidente Lula. O presidente Lula é tão grande que o presidente Lula não tocou até hoje comigo nesse meu voto que levou ele à prisão. O presidente Lula veio com muito amor no coração, com muita serenidade. Minha sogra estava presente quando eu recebi a visita do presidente Lula. Ela era desafeta ao presidente Lula e passou a gostar do presidente Lula pela forma respeitosa, pelas boas energias do presidente Lula. Então foi essa entrevista que eu vi do Barroso, né, com muita ternura, com muito equilíbrio, né, Mariana, como a gente disse, com muita harmonia, como deve ser o decano, e eu acho que ele está buscando essa conciliação, né, porque ele também está sofrendo com essas penalidades, né, que os Estados Unidos está impondo aos ministros brasileiros, né, por tudo, por quê? Porque em dado momento alguém não desmobilizou essas pessoas. E aí, até puxando isso que você falou, que era o que eu acho que tinha que ter acontecido mesmo, mas a gente tem que lembrar que uma vez a gente até comentou aqui, era 8 de janeiro, o presidente Lula já tinha sido eleito.
Tinha sido eleito. Então, em dezembro, em dezembro já se fez a transição completa. Já foi feita a transição. Inclusive do comando militar. Então, deveria-se ter tirado essas pessoas de lá, né? Mas isso não foi feito.